indicadores, liderança e inovação. Tudo junto e misturado no vídeo só, numa aula só, uma aula de administração. E, para variar um pouquinho, não esquece agora, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos trabalhar, porque essa aula é a aula número 18 do nosso curso de administração e é uma aula bem diferente, inovadora e vai valer a pena para você também. Vamos lá! Mas enfim, o pessoal está chegando, aí, a gente vai... A aula de hoje vai ser... Eu tenho algumas novidades aí para a aula de hoje, tá? A gente vai... Eu vou mudar um pouquinho, tá? Eu vou mudar um pouquinho porque, como vocês sabem, assim, né? Tem o PDCA, né? A melhoria contínua. A gente precisa sempre estar fazendo o tempo todo. E eu fiz uma avaliação aí do curso todo, até dos outros anos, aí, dos outros semestres que eu dei essa disciplina. E principalmente até no próprio... no modo remoto, aqui no online, a gente precisa o tempo todo estar se reinventando, né? Inclusive para poder passar a mensagem para vocês, né? Da melhor forma possível, de forma que vocês não se distraiam, mesmo sem a gente tá junto aí na sala, que vocês consigam se concentrar um pouco aí no conteúdo. Eu preciso o tempo todo também estar me reinventando como professor aqui, né? Então, como eu sou professor de administração e adoro inovação, sempre que o meu feeling assim pede, eu mudo, né? Então eu vou fazer uma pequena mudança que eu tenho certeza que vai ser para melhor a partir dessa aula de hoje. Até porque eu já sei que vocês estão todos, eu já estou acostumado já com esse modo online. E assim, o último mês de aula nos semestres passados foram assim, o terror, assim, muito, uma evasão muito grande de pessoas da aula, porque começa a aparecer um monte de trabalho, aí vocês basicamente, de prova, né, vocês não têm tempo de tipo assim, assistir a aula depois, se der, né? Então, eu não posso aceitar, né, a situação desse jeito. Então eu tenho que criar, né, condições para que vocês, primeiro que venham para a aula assistir, né, e depois para que mesmo que percam, né, a aula, como eu estou gravando tudo, tá tudo lá no canal do YouTube, que algum dia vocês assistam, né, porque eu não estou fazendo, em hipótese nenhuma, na verdade eu nunca fiz, mas eu não estou fazendo um curso de administração de qualquer jeito, tá? Eu estou usando, de fato, assim, todos os recursos que eu sei, o que eu tenho, que eu estudo sobre o assunto. Não é pouca coisa. A partir de 2011, já tem 10 anos, basicamente, que eu virei uma chave assim, para essa área de inovação, administração, empreendedorismo. As matérias que eu estou dando aí, graças a Deus, assim, eu estou bem satisfeito, né, com os conteúdos, faço o que eu gosto. E também estou muito satisfeito com o resultado. Só que o resultado poderia ser melhor. Estou procurando melhorar o tempo todo também, da minha parte. E eu acho que da parte de vocês também, eu acho que dá para melhorar. Tá? Dá para melhorar mesmo com as condições adversas. A gente não pode se entregar às condições, né? Eu sei que tem muita gente com muita dificuldade. Não é fácil para a cabeça, tá? Você ficar em casa esse tempo todo que a gente está, né? E com um monte de aula. Não é fácil administrar, mas a gente está aqui para administrar, né? Ou pelo menos para tentar administrar da melhor forma para que a gente consiga o resultado. A administração é o resultado, tá? Então, acho que esse preâmbulo aí, né, foi para a gente começar a aula. E eu já pedi a vocês, eu vou pedir mais uma vez, eu vou até colocar aqui o link, eu já tinha colocado o link no nosso chat, tá? A aula hoje eu vou parar vou tentar falar menos, eu gosto muito de falar. Vou tentar falar menos porque vocês vão trabalhar efetivamente durante a aula, tá? E vocês vão fazer, eu vou dar tempos, tipo assim, de 5, 10 minutos, para que vocês façam uma atividade, que eu vou passar aqui. E aí 5, 10 minutos, vocês vão fazer e voltam com a atividade feita.
e eu comento o assunto, vocês vão voltar, aí eu vou passar outra atividade que vocês vão fazer. E o mais importante é o seguinte, quem fizer as atividades que eu estou passando aqui na hora da aula, daqui para frente, não precisa me entregar as atividades que eu já passei. A atividade e o trabalho, os trabalhos que estão lá, tá? Então, é uma forma que eu encontrei de tornar a aula mais interessante, tá? Tornar a aula mais interessante e atrativa para vocês e também um pouco mais dinâmica, para que eu não fique aqui falando, enfim, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu já coloquei lá no nosso... A Andressa está falando que não está conseguindo entrar aqui. Estou na sala, Larissa, Vanessa estão aí já? Já entraram aqui na sala? Estou na sala falando aqui o tempo todo. Estou lendo aqui o grupo da gente aí do Telegram. Tá? Eu vou colocar também o link que eu mandei para vocês no grupo do Telegram. Eu vou colocar aqui para vocês no chat do Zoom. Tá? Então, eu já vi que o pessoal conseguiu baixar, né? A Carla me deu feedback aí, que conseguiu baixar. Eu espero que assim vocês também consigam baixar esse artigo que eu estou colocando para vocês, porque o trabalho vai ser baseado nesse artigo, mas eu repito, tá? Quem optar por fazer os trabalhos da forma como estão, o básico lá, beleza, tá valendo. Quem optar pelos trabalhos que eu vou passando hoje a cada aula, melhor, tá? Que eu acho que vai ser bem dinâmico e eu mudei aqui um pouquinho o nosso processo. Veja, eu mudei o processo da aula, tá? Para melhorar, certo? E a gente vai aqui, eu vou direto aqui no material que eu mandei para vocês no começo da semana, tá? No começo da semana, eu mandei esse arquivo para vocês. Lá no nosso grupo do Telegram, eu sei que tem gente que não consegue acompanhar, porque deve ter aí um grupo de cada disciplina, um grupo de cada atividade que vocês estão fazendo. Mas no começo da semana, eu joguei esse arquivo aqui, ó. No dia 22, eu joguei esse arquivo lá no nosso grupo, né? Aqui no nosso grupo do Telegram. E esse arquivo é para facilitar um pouco o processo para vocês e para mim também, em relação ao acompanhamento do que está faltando para que a gente seja efetivo no resultado, tá? Então, deixa eu vir aqui, cadê? Tô passando aqui, ó. Não vou repetir aqui, a gente tem muita coisa para fazer, ó. Esse arquivo, ele é o seguinte, tem a plataforma, LearnDash, tem a playlist no canal do YouTube, e agora vocês têm também esse arquivo aqui, que está aqui, ó, módulo a módulo, tem o título da aula, tá? O título do vídeo lá no canal do YouTube e o link. Quem pegar esse arquivo aí, acessa direto a aula que tiver mais interesse em acessar, que estiver precisando acessar. Direto lá para o meu canal do YouTube, tá? Tem inclusive data e tempo do vídeo aí, certo? Então, aqui aula 12, eu vou passar direto aqui, tá? Então, aula 18, que é essa aula que a gente está aqui hoje. Tá? Vou começar aqui essa aula. Aqui, eu dei o tema dessa aula de indicadores, OKRs, liderança e inovação. Aí vocês podem até me perguntar, não, professor, mas você disse que na aula passada você ia falar sobre propósito, missão, visão e valores, que inclusive teve uma pessoa que me perguntou numa das aulas, eu não esqueço, sobre a diferença entre propósito e missão, mas eu vou mais uma vez, isso aqui e a história da administração, eu vou empurrar um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui vai ficar para um pouco depois, porque eu vou fazer as coisas a partir de agora, daqui para frente no curso, eu vou, ao invés de deixar os temas modularizados, bem segmentados, tipo liderança, indicadores, eu vou misturar, porque as coisas acontecem de forma misturada, integrada. Então a aula de hoje é uma aula sobre indicadores, principalmente, mas ela é uma aula também sobre liderança. Na hora que eu chegar na parte importante sobre liderança, vou dizer, pessoal, isso aqui é liderança, tá? E ela é também muito sobre inovação, porque inovação é administração e inovação seria o último tema, seria o tema da nossa última aula. No entanto, a partir de agora, as 4 aulas que faltam, eu vou concluir o assunto integrando e colocando coisas mais aplicadas, tá? Mais aplicadas para que vocês possam até interagir um pouquinho mais comigo
e vocês vão ficar com uma visão boa. Eu tenho certeza que cada um de vocês que vierem para as aulas ativamente e participarem da aula ativamente vão gostar muito mais dessa parte final do curso do que do curso todo até aqui, tá? Porque eu estou mudando para ver se eu consigo uma adesão maior aí nessa reta final, tá? Se vocês quiserem, deixa eu ver aqui, estou tentando entrar, professor, todo mundo tentando entrar, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, viu? Peraí. Eita, tinha pessoas aqui, eu estava muito concentrado aqui, focado nas coisas, né? Tem mais 3 pessoas entrando, mas não perderam praticamente nada, estou fazendo só uma introdução aqui. Tá? Desculpa, Larissa, Dênio, Sara, é que eu só vi suas mensagens agora aqui no grupo do Telegram, então todos já estão aqui dentro, né? Então a gente tem aí 11 pessoas aqui. Consegui. Pessoal, tem um pessoal tentando entrar na aula ainda, estou vendo aqui, Vanessa, vi seu recado, obrigado. Vamos lá, acho que todo mundo que estava fora da sala entrou, né? Agora. Então a gente vai... vamos lá, vamos pro board, eu já passei esse arquivo aqui, tá? Então, mais uma vez, esse arquivo, quando termina essa aula, eu tenho um processo, percebam que eu tenho um processo, né? Muitas vezes eu falho também, né? Eu não consigo, às vezes, cumprir com o que eu planejei. Vocês viram que eu planejei uma coisa para a aula de hoje e fiz uma pequena modificação, tá? Mas eu tenho um processo comigo e quando termina a aula, eu dei uma aula agora até 1h30 da tarde, até 12h50 de avaliação econômica. Estou dando essa aula, quando termina essas 2 aulas, eu vou editar os vídeos e vou colocar lá no canal para a coisa poder acontecer. E quando eu fizer isso, eu vou atualizar esse arquivo aqui, ó, onde tem o link aqui do vídeo. Mais tarde ou amanhã, eu vou mandar esse arquivo que vocês estão vendo na tela aqui, atualizado com o material da aula de hoje, tá? De modo que vocês, além de poder entrar no canal do YouTube para olhar na plataforma, quem tiver muito no desespero, entra no grupo do Telegram, baixa esse arquivo e tenta se orientar por ele. Inclusive, vai um resuminho da aula dentro desse arquivo que eu vou ficar atualizando para vocês. É tipo assim, perdeu a aula, não deu. Antes da aula, dá uma olhada no arquivo, abre o arquivo e olha o resumo. Eu já fiz isso nas turmas de inovação e empreendedorismo e também de avaliação econômica, a aula que acabou agora, para que vocês não fiquem, de repente, catando coisa nos vídeos. Enfim, eu quero muito que vocês assistam o vídeo, curtam, compartilhem, façam o que tem que fazer lá no vídeo, mas eu vou fazer esse resumo para tentar otimizar o tempo de vocês e o meu também, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui um link para um board, tá? Para a gente poder trabalhar, tá? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Ah, sim, tá aqui. Eu coloquei em outra tela aqui. Chegou aqui, tá? Chegou o link para o board aqui. Vocês vão entrar, eu vou passar o link para vocês e vocês vão... eu sei que vocês, curiosamente, vão entrar e vão tentar passar uma vista no board todo, né? Podem fazer, porque a curiosidade acaba fazendo isso, mas deem uma olhada rápida e voltem para a minha página aqui, porque a gente tem o volume hoje de conteúdo é muito grande e eu preciso da atenção de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui que vocês podem visualizar, editar. Pronto, vamos lá. Acho que não copiei ainda o link. Vamos lá, deixa eu copiar aqui, copy link. Link, lá vai. Ah, eu já tinha colocado aqui. Pessoal, link lá no chat. Clica aí e vamos para dentro aqui do board. Estou esperando que eu consigo ver se vocês estão conseguindo entrar, né? Maria entrando aqui. Então, já estou vendo que vocês conseguiram entrar, né? Então, vamos começar a aula aqui. Tá? Então tem algumas coisas aqui que vocês vão de alguma forma desconsiderar, porque eu trabalhei essa aula, essa é a grande vantagem. Veja o aumento da produtividade, que é uma coisa que eu falei aqui, ó. Eu dei um mini curso de produtividade o ano passado e eu estudo isso, né? Então veja como o próprio modo online está aumentando a produtividade. Parte esse board aqui é o meu quadro para uma aula parecida com essa na turma passada. Eu fazia de uma forma um pouquinho diferente. Tá? E eu aproveitei esse board e eu incrementei muitas coisas hoje, né, essa semana, na verdade, nesse board para poder dar essa aula para vocês. Ou seja, a aula que vocês estão tendo
muito melhor e mais completa do que a aula passada, porque eu já aproveitei. É como se ninguém tivesse apagado o meu quadro no modo presencial. E eu entrei na sala um tempo depois e o quadro estava lá, todo escrito. Isso não acontece, né? Então, aqui, tá? Aqui, como eu falei, indicadores, a parte mais importante, fundamental da aula de hoje, indicadores, tá? O que você não pode, o que você não consegue gerenciar, o que você não consegue medir. A frase da aula é essa, tá? Então, aqui, ó, isso aqui foi na aula da turma passada, eu só vou mostrar para vocês aqui tipos de empresas, a gente está tratando de administração de empresas, né? Aí eu coloquei aqui empresas públicas, empresas de economia mista, empresas privadas, organizações não governamentais e os seus subtipos, que eu não vou entrar aqui porque não é o objetivo da aula, e vocês estão com o board, vocês entram aí, estão com o link do board, vocês entram aí e leem, tá? Então, seguramente vocês vão trabalhar, vão trabalhar ou vão construir empresas em alguns desses tipos de empresas aqui, tá? E em todas elas precisa de gestão. E em todas elas precisa medir, precisa de indicador, tá certo? Então, aqui, essa definição, tá? É aquela definição que eu já mostrei para vocês, é a minha definição sobre gestão, tá? Então, só para relembrar, gerir, administrar é liderar um dos temas aqui da aula de hoje, uma equipe, pessoas conduzindo-a para a construção do resultado através de processos claros, bem definidos, utilizando-se de todos os meios, recursos, né, os recursos possíveis e disponíveis dentro dos limites legais, éticos, respeitando sempre os valores da empresa, tá? Vale para a empresa, vale para a pessoa física, que também tem missão, tem visão, tem valores, enfim, eu sempre faço essa dualidade aí entre a gestão de CNPJ e CPF, né? Peraí que tem gente aí querendo entrar aqui, vou ligar aqui. Enfim, entendendo a missão da empresa, o time a conduz para a sua visão, respeitando seus valores, realizando, executando o que tem que ser feito e não o que você ou um pequeno subgrupo dentro da empresa queira que seja feito. Existe um planejamento estratégico que precisa ser executado. Veja que não veio ainda a aula de missão, visão e valores, mas eu já repeti para vocês essas frases umas 3 vezes, para vocês posicionarem em relação à missão, visão, valores e o propósito, que não está aqui, mas eu vou falar. Tá? Então, vamos direto aqui, ó. Vocês estão aí, vocês já sabem o que é um planejamento estratégico, já montaram a matriz de SWOT, já construíram um plano de ação, tá? Do jeito que deu para vocês fazerem no tempo que vocês tiveram, né? Já fiz a correção e os comentários em boa parte dos boards, né? Estou mantendo aquela ideia de, a cada dia eu pego 2 boards das turmas que eu tenho todas e vou lá e detalho o feedback, tá? Todo dia estou entrando nos boards de 2 pessoas de disciplinas, né? E detalhando um pouco mais os feedbacks, tá? Então, aqui tem algumas referências, mas não é isso aqui o ponto. Então, nível estratégico, tático e operacional, isso aqui é importante, não sei se falei isso para vocês, eu não lembro, mas a gestão tem esses 3 níveis, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. As pessoas que trabalham muito no operacional, tipo o chefe, o líder manda fazer alguma coisa, ela vai lá, simplesmente faz, ela não está olhando para cima, ela não quer saber, ela é cumpridora de tarefa, tá? Então, ela está no nível operacional. O nível tático é o reposicionamento das pessoas, colocar elas para que elas possam render mais, né, dentro de determinadas posições. E o nível estratégico é a parte mais macro, é a tomada de decisão, é fazer uma análise de SWOT, como a gente está fazendo, como vocês já fizeram, definir bem os indicadores, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? É pensar o tempo todo em inovação, porque não dá hoje para administrar sem inovar, tá? Então, por isso que a aula hoje vai misturar indicadores, inovação e liderança, tá? Então, aqui tem o planejamento estratégico, a gente pode fazer um planejamento estratégico, um tático e um operacional, tá? Mas não é o caso nosso, sim. Aqui tem uma imagem assim do diagrama de Gantt, né? Um visual do diagrama de Gantt, que vocês já sabem o que é. E aí a gente chega aqui no tema principal da aula de hoje, que são os OKRs, Objetivos Chaves de Resultado, e os KPIs, que são os Objetivos Chaves de Performance, os indicadores-chave de performance. Tá? Então, um é indicador de resultado, outro é indicador de performance. Tá? De forma
simplificada. Vocês vão entender mais, provavelmente, quando vocês estiverem fazendo a atividade de hoje e na próxima aula. Tá? A diferença entre eles, vocês vão aceitar agora da forma que eu vou falar e a gente vai destrinchando na aula de hoje e na próxima aula. Vocês vão sair com uma visão clara do que é cada coisa dessa, do que é OKR e KPI. Tá? Então, eu não vou passar nessas diferenças agora, mas de uma forma simplificada, o objetivo-chave de resultado é assim, é o objetivo finalístico. É isso que eu quero obter. E objetivo-chave de performance são indicadores-chave de performance, são indicadores de coisas que a gente vai medir, que a gente precisa medir para a gente poder ter uma boa performance para chegar no resultado. Tá? Os dois são tão importantes, um quanto o outro, mas o OKR, assim, é a nossa meta, vamos dizer assim, a meta maior. Tá? De uma forma simplificada, é isso. E vocês vão... podem digitar aí na internet, diferença entre OKR e KPI, que vocês vão ver, assim, várias versões, várias definições, tá? Mas, aqui também tem nesse board, eu não vou passar por isso aqui agora, tá? Eu vou passar bem rápido aqui, ó. Tipos de indicadores, tá? Então, existem, ó, foi de uma das pesquisas que eu fiz aí o ano passado. Então, tem aqui, ó, os principais indicadores de desempenho, KPIs, alguns tipos, ó. A referência foi a Endeavor. Indicadores de produtividade, de lucratividade, valor do ticket médio, nível de serviço de entrega e taxa em sucesso de vendas e índice de turnover. Tá? Não vou entrar no detalhe do que é cada coisa dessa, tá? Mas percebam que cada coisa dessas são coisas quantificáveis, que você pode medir de fato. Tá? Então, aqui, esses indicadores estão com muita cara de empreendedorismo, de uma coisa mais ligada para a empresa, tá? De venda, mas a gente não vai tratar disso especificamente agora. Mas percebam que tudo que está aí, tudo que está aqui, são números. A gente pode medir para que a gente possa checar e ver se a gente está indo para o resultado. Tá? Deixa eu voltando, seguindo aqui. Eu estou querendo andar um pouco mais rápido aqui para a gente passar para a parte principal aqui, o nosso trabalho, tá? Para a gente não falar muito aqui. Mas, tá? Uma coisa que eu sempre tenho falado e tenho dito para vocês, né? Estudem as bases. Né? Procurem sempre as referências primárias, os caras que construíram a lógica da coisa. Tá? Muitas vezes a gente escolhe o livro, ou escolhe o autor, ou o professor, porque o livro é mais novo, é da moda, enfim, claro que uma coisa mais nova vai estar naturalmente mais atualizada em alguns aspectos, mas nunca esqueçam de, em todos os assuntos que vocês forem estudar, seja lá o que for, de engenharia química, de administração, de inovação, procurem sempre a base, tá? Então, curiosamente, né, nas minhas pesquisas, nos meus estudos essa semana sobre indicadores, eu encontrei num site aqui, que eu vou passar o link depois para vocês, esse histórico aqui em relação a indicadores. Tá? Então, Peter Drucker, vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Ele aqui, ó, em 1954, foi o cara que construiu pela primeira vez, né, assim, o gerenciamento, a gestão baseada em resultado. Tá? Então, isso em 54, em 68, Andrew Groove, tá? Fundou a Intel e desenvolveu aí os OKRs, que eu já expliquei para vocês aqui rapidamente o que é que são. Tá? E depois veio John Doers, tá? Que foi também para a Intel. Observe que primeiro foi um advogado, consultor de empresa, gerenciador, pai de administração moderna, Peter Drucker, e depois começa a entrar no circuito pessoas ligadas à tecnologia. Tá? A tecnologia está ganhando tanto peso que ela tem um impacto muito grande hoje em gestão. A metodologia de gestão ágil, Scrum, OKRs, KPIs, tudo vindo de grupos de tecnologia. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre esse autor aqui, né, sobre um livro dele muito bom, que eu vou indicar para vocês. E aí, ó, em 1981, George Doran cria aquela ideia do SMART. Eu já falei para vocês, no trabalho de vocês, nas aulas passadas, tem lá os indicadores, as metas SMART, né?
Então, como eu já falei isso, eu não vou repetir, tá? Mas específico, mensurável, é importantíssimo mensurável, porque para indicadores, a gente tem que ser smart, o indicador tem que ser específico, como vocês vão ver, tem que ser mensurável, a gente tem que conseguir medir, ele tem que ser alcançável, tá? Ele tem que ser relevante e ele tem que ter tempo, um prazo específico para que a gente possa atingir, né? Para que a gente consiga transformar um sonho em resultado, né? Então, a aula de ontem de empreendedorismo, eu falei bastante sobre isso, porque lá em empreendedorismo eu dou 2 aulas de gestão, porque tem muita gente que não fez administração. Então, eu recomendo sempre que vocês, né, que a minha turma de empreendedorismo, quando puder, né, siga para fazer a matéria de administração comigo, porque complementa. E para vocês também, eu recomendo muito o meu curso de inovação e empreendedorismo, porque lá o assunto é diferente, mas chegar lá com a base de gestão que você já tem e que eu estou colocando aqui mais para vocês, agrega muito e muda o nível do curso lá. E também o outro curso que eu acabei de dar aula hoje pela manhã, Avaliação Econômica de Projetos, também é um curso muito aplicado, e todos eles assim da área ligada a business, né, de uma forma geral. Em 92, voltando para cá, surge o BSC, Balanced Scorecard, tá? Eu tenho um livro inteiro aqui, tem um livro aqui desse autor, tá? E aqui a gente tem em 99, 2022, tá? O Google implementa os OKRs e cria uma cultura, tá? Que ele coloca aqui dentro no DNA da empresa, né? A diretriz, né, do John Doerr, tá? E aqui milhares de empresas, milhões de empresas, na verdade, pequenas, grandes, médias, usam, na verdade, nos seus modelos de gestão, os OKRs, os indicadores, tá? E a partir de hoje, vocês também vão usar sempre que vocês puderem, porque no que vocês estiverem gerenciando, porque o que a gente não consegue gerenciar, a gente não consegue medir, tá? Mas eu vou passar aqui agora, a gente vai fazer aqui, eu vou dar alguns exemplos só, tá? Eu trouxe de novo aqui, se vocês estiverem me acompanhando aqui no board, tá? Antes de dar alguns exemplos de indicadores SMART, eu quero apresentar para vocês, na verdade, um livro, tá? Um livro que é esse livro que está aqui, eu tenho ele aqui, ó, esse livro aqui, que, assim, na minha opinião, é o melhor livro que existe sobre indicadores, sobre o assunto que eu estou dando para vocês, tá? O autor, tá, é o John Doerr, tá, que eu citei aqui, ó, para quem já esqueceu, aqui, ó, tá? Esse cara aqui, que se juntou à Intel, tá? E trabalhou muito essa parte de OKR e indicadores, e é dele esse livro, tá? Que eu vou deixar, vocês podem procurar o link na Amazon, vocês podem também procurar agora. Eu não vou fazer isso agora porque para não perder tempo, para vocês começarem a fazer o trabalho que eu quero que vocês façam aqui. Mas, assim, essa figura aqui é uma figura que esse é o ponto crucial de uma gestão efetiva por resultado. E aqui, nessa figura, tem uma questão, um aspecto ligado à liderança, tá? O que é? A gente, em geral, a gente separa as coisas para facilitar o entendimento, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente aprende as disciplinas todas em separado. Biologia, química, isso desde sempre, né? Biologia, química, matemática, física. Cada professor entra na sala e dá um conteúdo separado, como se a vida acontecesse separado, tá? E não vai entrar um professor na sala para juntar tudo para vocês. Não vai entrar. Tá? Eu não tive a oportunidade de ter tido esse professor que disse assim, ó, química, biologia, física e matemática, elas se encontram aqui. Tá? Então, a forma que foi encontrada, o tipo de ensino que a gente tem no Brasil é assim. Tá? Alguns países trabalham a metodologia de ensino por projeto. Tá? Então, o cara cria lá um projeto, a Segunda Guerra Mundial. Vai ser o projeto do ano. Então, em cima do tema Segunda Guerra Mundial,
vão ser dados os conteúdos de física, de química, de biologia, porque tudo acontece ali, de matemática, tudo acontece ali na vida real, tá? Só que isso é uma outra abordagem, não é o foco da aula aqui. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Eu trouxe esse exemplo porque em gestão, para medir, não somente para medir, para entender, a gente precisa separar as coisas para que a gente consiga medir. Porque as coisas ficam muito nebulosas e tanto o gestor, o líder quanto o liderado acabam confusos sem saber, tipo, se dão a promoção, se fazem aquilo. Enfim, porque, na verdade, as coisas acabam ficando meio misturadas, tá? Um exemplo aqui, tá, de construção é o seguinte. Ele está mostrando, eu achei essa figura muito bacana, tá? Por exemplo, toda vez que vai se discutir meta tem uma relação com remuneração, que tem uma relação direta com gerenciamento de desempenho. Então, a pessoa pode chegar assim, não, mas eu cumpri minha meta. Se eu cumprir a meta que foi especificada para mim, então eu mereço ter uma remuneração melhor, eu mereço ser promovido, eu mereço... Mas espera aí, vamos separar as coisas, tá? Então, o que está proposto, né? O que é proposto, inclusive essa é uma tese do livro, né? Desse livro aqui que eu estou colocando para vocês. E foi assim que surgiram os OKRs, tá? Então veja, em meio a isso aqui, se separou em 3 partes. E quando separa, fica mais fácil o entendimento para que a decisão possa ser tomada. A gente está falando administrar e tomar decisão o tempo todo. Então, o que é que são os OKRs? Objetivos e resultados chaves. Tá? Então, coisas que a gente necessariamente possa medir. A gente não pode medir, por exemplo, se vocês chegarem para mim e disserem assim, professor, eu estou aprendendo administração. É vago. Tá? É vago. Dizer para mim que está aprendendo, não. Eu teria que criar junto a vocês alguma coisa que mensurasse esse aprendizado. Que dissesse assim, não, eu de fato estou aprendendo. Aqui, ó, olha o meu resultado aqui nesse item. Olha o meu resultado nesse item. Uma coisa que a gente faz no dia a dia na educação é prova, trabalho. Tipo assim, é o que dá para a gente fazer sob o ponto de vista de medir o resultado. Tá? E mesmo assim, muita gente não gosta, acha que não, que esse critério não... Prova não mede nada, isso não mede nada, não é para ser assim. Enfim, mas precisa de algum indicador para se medir. Tá? Então, por quê? Porque aqui, ó, as conversas, o feedback e o reconhecimento, eles são fundamentais para a gestão. Eu estou o tempo todo perguntando para vocês, pessoal, né? O próprio PDCA, que eu já mostrei para vocês aqui, cadê ele? Está aqui perdido em algum lugar, aqui está ele aqui. Tá? O PDCA aqui, ó. Planejar, fazer, checar, monitorar e agir para corrigir os rumos, né? Então, o feedback, a aula de ontem de inovação e empreendedorismo, eu falei lá sobre Lean Startup, Startup enxuta, mostrando para eles que é preciso aprender quando você monta uma empresa, quando você monta um produto, um serviço, é preciso você colocar o produto na praça, vender o produto, o MVP, para você, além de adquirir, de conseguir recurso com a venda do que você está propondo, você vai adquirir uma coisa que às vezes é mais valiosa até do que o recurso, que é o feedback do cliente, porque o feedback do cliente, o cara vai dizer que está bom, que está ruim, tem gente que vai reclamar, que vai dizer que está uma merda, e outras pessoas vão elogiar muito, vão dizer que podia melhorar aqui. Essa informação de feedback, ela é ouro. Para o gestor, ela é ouro também. Não é só para o empreendedor que tem um produto. É para o gestor, ela é ouro. Então, no que você está gerenciando uma empresa e você consegue obter uma informação, você consegue medir, você consegue tomar uma decisão no próximo passo que vai te levar mais rápido para o resultado. Tá? Então, é por isso aqui a importância de separar para medir e entender. A aula é sobre OKR, mas as conversas, o feedback, o reconhecimento é liderança. Se uma pessoa do teu time está cumprindo um papel maravilhoso na ida para o resultado, você precisa reconhecer, a liderança precisa reconhecer. A conversa, o feedback é muito importante, né? Então, a gente tem aqui, eu tenho a minha mulher trabalha na Petrobras, né? E ela ontem chegou e fez um comentário sobre um gestor, né? Onde ela falou que contou lá uma situação, né?
complicada pela qual a empresa está passando, né, e tal. E ela falou, assim, elogiou muito um dos chefes lá, né, falando que ele tinha muita empatia, que em situações muito adversas ele conseguia normalmente conversar com os liderados, né, para poder evoluir a situação, melhorar a situação. Porque tinha pessoas que não estavam numa situação confortável, né, mas é a função de um líder. Por isso que eu falei que eu não consigo, hoje a aula vai ser junto e misturado esses temas aí todos, porque tem toda a relação, tá? Então, a parte de remuneração também, de promoção de pessoas, enfim, tudo precisa, é importante que a gente tenha alguma métrica para chegar lá. Mas, enfim, então, essa foi uma parte bem introdutória agora. Eu vou para os objetivos, para alguns exemplos, tá? Inclusive, os trabalhos que vocês fizeram, a minha maior crítica, e eu coloquei isso lá em alguns dos boards, foi: seja mais específico, seja mais específico, seja mais específico, que é o S do SMART, tá? Então, como eu sei que essa parte de ser específico, às vezes, não é tão claro, e eu, como professor, preciso ser claro para vocês, eu peguei alguns exemplos para aumentar essa clareza, tá? Por exemplo, eu já dei um aqui. Ah, não, eu aprendi o assunto. Não, peraí. Aprender é vago. Mostre que você aprendeu como foi. Cadê o número? Cadê os números que mostram que você aprendeu? Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos que são excelentes, que são também desse livro aqui. Tá? Mas, pessoal, eu estou colocando esse livro como a referência principal. Vocês podem procurar aí. O importante hoje é mais importante saber buscar coisas, buscar o conteúdo certo, no lugar certo, com o professor certo, com a pessoa que está lá, que muitas vezes você nem conhece na internet, do que propriamente saber muito o detalhe do assunto, saber procurar na hora que precisa, né? Então, vamos lá. Ó, no livro tem vários exemplos. É claro que tem um contexto do livro, que é preciso ler, né? Mas eu vou, como professor aqui, eu vou resumir um pouco para vocês, né? Então, ó, um objetivo aqui, tá? Um objetivo específico numa parte lá do livro. Dar suporte à contratação da empresa. Tá? Resultado-chave: contratar um diretor de finanças e operações. Conversar com pelo menos 3 candidatos. Tá? Veja que isso é completamente diferente de você chegar dentro da sua empresa e chegar assim para o chefe e dizer assim: precisamos de gente. Tá? Precisamos de gente pode ser a primeira parte da conversa. Mas precisamos de gente é vago. O que é específico? Contratar um diretor de finanças e operações. E, além de como, veja que está dizendo o que é que precisa, o que, e está dizendo como. A gente precisa conversar com pelo menos 3. Veja que está tudo especificado. Veja que tudo está smart. Tá? Aqui ainda, assim, está smart do ponto de vista, está específico. Dá para contar, porque precisa de um diretor, e para cada diretor que vai ser selecionado, precisa de 3 candidatos. O prazo ainda não foi especificado, as outras coisas do SMART ainda não. Mas percebam que as coisas estão claras. Não é precisamos de gente. Buscar um gerente de marketing de produto, veja a especificidade. É diferente. Precisamos de um gerente. Precisamos de um gerente. É vago. Tá? É melhor do que precisamos de gente. É mais específico. Mas quando a gente diz que a gente precisa de um gerente de marketing de produto, a gente está sendo específico. E conhecer 5 candidatos neste trimestre, observe que agora também já entrou o prazo. Espero que vocês estejam entendendo com esses exemplos o que é SMART. Tá? Buscar um gerente de produto, conhecer 5 candidatos neste trimestre. Então, eu estou colocando isso para vocês, tá? E para que vocês depois, tá? Voltem lá, não precisa me entregar isso, é só para reflexão de vocês. Volta lá nas atividades, no plano de ação que vocês fizeram, nos objetivos que vocês traçaram, que está lá nos boards, está tudo lá no trabalho. E pensa agora sobre a ótica de como eu vou medir esse resultado. Qual é o indicador SMART
qual é o indicador SMART que eu vou colocar para que eu atinja esse objetivo. Esse é um exercício de vocês, não é para me entregar. Tá? Então, com esses exemplos aqui, tá? Tem outro exemplo aqui para objetivo, tá? Um objetivo claro. Veja aqui a clareza no objetivo e a clareza no indicador. Assim eu consigo monitorar o resultado. Tá? Daqui, seguramente, o chefe desse processo aqui, daqui a 3 meses, ia perguntar a alguém, ao recurso humano, se o gerente de marketing já foi encontrado. Dentre os 5 que foram entrevistados ou selecionados. Tá? Dentro do processo. Veja que tem como medir. É um plano específico e vai medir. Aqui outro. Estabelecer aqui um processador, né? Porque muita coisa foi feita dentro da Intel. Estabelecer o 8086 com uma família de microprocessadores de 16 bits de maior desempenho conforme a medição dos. É claro que aqui tem coisas um pouco mais específicas de tecnologia, mas o primeiro é desenvolver e publicar 5 benchmarks mostrando um desempenho superior na família 8086, tá? Então, benchmark basicamente é fazer uma avaliação de desempenho comparativa, tá? Com outros processadores e mostrar que o nosso, vamos dizer assim, o da Intel, naquele tempo, né, era superior. Trocar a embalagem de toda a família de produtos 8086. Obter a peça de 8 MHz em produção. Amostra, né? Mostrar o coprocessador aritmético, mostrar o coprocessador, que é algum erro de tradução, esse tipo de coisa, né? Mostrar o coprocessador aritmético até 15 de junho. Tá? Veja que tem uma série de coisas específicas. Tem outros exemplos aqui, mas como vocês têm o board, eu não vou perder tempo fazendo isso agora. Tá? Vocês vão ler aqui depois. Tem um último exemplo aqui, essa tabelinha também é muito boa, tá? Porque mostra como você pode ir detalhando os OKRs. Veja que o objetivo nesse caso aqui é vencer uma Fórmula Indy, uma corrida de Indy 500. Tá? Então, aí tem um resultado-chave aqui, aumentar a velocidade da volta. Tem outro resultado-chave aqui, reduzir o tempo no pit stop. Ele está falando aqui que isso aqui é fraco. Tá? O que é médio? Aumentar a velocidade da volta é geral, não está específico. Aumentar a velocidade média da volta em 2% está específico. Eu posso medir. E tá? Você melhora, aqui também ele manteve, né? Aqui, no outro caso, né? Reduzir o tempo médio de pit stop em 1 segundo. Tá? Tem aqui o que medir. Tá? Então, e assim, forte a detalhar. Veja como está detalhando cada vez mais. Aumentar a velocidade média da volta. Aí tem aqui um outro caso. Realizar teste no túnel aerodinâmico 10 vezes. Tá? Reduzir o tempo médio de pit stop em 1 segundo. Reduzir os erros de pit stop em 50% e praticar paradas no pit stop por 1 hora ao dia. Tá? Então, veja que tem aqui exercício de repetição, né, para se chegar no resultado que se deseja. Certo? Pessoal, basicamente, né, os exemplos e o assunto de indicadores é isso. Só que eu vou fazer uma passagem para a questão da inovação. Se não der tempo de vocês fazerem a atividade toda hoje, começar com certeza vai dar tempo. Tá? Não tem problema, vocês vão fazer a atividade no finalzinho da aula e para a próxima aula vocês já podem trazer pronta. Tá? E vocês podem ir fazendo e eu vou acompanhando pelos boards. Tá? Então, antes de entrar especificamente no processo em si, veja, o que é que eu trouxe para vocês aqui e eu pedi para vocês, como vocês todos são alunos da UFAL, tá? A UFAL tem acesso, todo mundo que é aluno, professor, tem acesso a esse periódico que está aqui, tá? Então, vocês, inclusive, já acessaram, que eu pedi, né? Eu mandei o link para vocês.
é importante que vocês que vão fazer o trabalho baixem o arquivo, porque vocês vão aprender, assim, se tem algumas pessoas aqui, eu sei que tem algumas pessoas que trabalham em projeto de pesquisa, porque eu conheço já um pouco da jornada aí de vocês, né? Vocês vão aprender muita coisa nesse artigo, muita coisa mesmo, tá? Mas antes de entrar nele, eu quero fazer um link de indicador com processos, porque administrar é processo, né? E vocês, assim, a maior parte daqui de engenharia química, vocês sabem tudo, muito mais que eu de processo, tá? Então, o que é que eu trouxe aqui, tá, para ajudar um pouquinho no entendimento? Eu trouxe isso aqui. Eu estou colocando aqui, eu coloquei processo de inovação aqui no meio, porque o artigo e o material que eu estou estudando agora é esse, tá? Inclusive, esse tema, indicadores, gestão, tá? É um tema que eu vou colocar, tá? Agora, a partir de agora, especificamente para alunos meus de mestrado, TCC, esse tipo de coisa. Eu vou fazer muita coisa com base, inclusive, nesse artigo que vocês vão trabalhar agora. Mas, voltando à gestão, o que é? Existe uma intenção, existe um input para fazer algo. Então, tem um processo, através de uma entrada, que a gente vai fazer, tem um processo, no caso específico aqui de inovação, que precisa inovar, e do outro lado precisa sair valor, entregar e capturar valor. Tá? Então, uma parte disso aqui foi da aula de empreendedorismo ontem, inovação, e eu trouxe para vocês aqui. Esse processo de inovação tem várias formas de subdividir esse processo. Só que existe uma norma, a norma ABNT, vocês podem pesquisar aí depois, não vou fazer isso agora, ABNT ISO 56002, que é uma norma de gestão da inovação. Tá? É uma norma nova, saiu agora, 2019, 2020. Então, esse diagrama aqui é dessa norma. Vocês vão ver que, no exemplo do artigo, o processo é um pouquinho diferente. Não tem problema, porque cada autor, cada empresa, cada pessoa vai entender o processo de uma forma. Aqui, nesse caso, é o quê? Identificar oportunidades, criar conceitos, validar conceitos, desenvolver soluções e implementar soluções. Como aqui não é uma aula de inovação e empreendedorismo, eu não vou entrar nesse mérito agora. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor cada coisa dessa, vocês vão lá na aula que está gravada, que foi a aula que eu dei ontem para inovação e empreendedorismo. Quem fizer a matéria comigo no próximo semestre vai chegar lá. Tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que cada parte do processo, nesse processo aqui tem vários subprocessos. Todo processo precisa ser administrado. Os subprocessos também. Então, tem subprocessos que eu preciso ter um planejamento estratégico para cada etapa, eu preciso ter indicadores para cada fase do processo que seja importante, que seja relevante. Então, observem que, apesar de eu ter tratado desde o começo com vocês matriz de SWOT, um plano pessoal, e eu ter deixado em alguns momentos até um pouquinho de lado a questão empresa, percebam que tudo é aplicável à pessoa física e às empresas. Tá? A partir de agora, a gente vai focar muito em empresa mesmo. O processo de inovação é um processo que acontece muito em empresa. Tá? Então, vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, aqui, ó, vamos lá. Estamos chegando lá no trabalho, tá? Vou parar, prometo parar de falar aqui, espero que dê tempo. Mas eu acho que é bem importante essa introdução. Com essa aula que eu estou dando aqui agora, a próxima aula, a metade dela e a próxima aula vai ser mão na massa direto, tá? Então, vamos lá. Ó, alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar nessa parte agora, que é a parte principal aqui da aula? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, coloca no chat, levanta a mão. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? E aí, tudo tranquilo aí, pessoal? Estou olhando aqui no
No chat, sim, sim. Ok, ok. Beleza, maravilha. Obrigado, obrigado pelo feedback. Valeu. Quem quiser interromper, pessoal, para fazer algum comentário, alguma coisa, fica à vontade aí, tá? A aula fica mais dinâmica. Então, pessoal, atenção aqui, porque o que eu vou falar agora pode ser muito importante para TCC, trabalho de iniciação científica, pesquisa que vocês estejam fazendo, tudo. Alguém aqui já ouviu falar em revisão sistemática da literatura? Se alguém aqui já ouviu falar em revisão sistemática da literatura, coloca aqui. Sim, eu ouvi. Coloca aqui no chat. Revisão sistemática da literatura. Alguém já ouviu falar? Larissa já ouviu falar. Você ouviu falar onde, Larissa? Você já fez alguma revisão sistemática? Pode abrir o microfone. Pode falar aqui. O que você está fazendo agora? Beleza. O que é que você está fazendo? Fala aí pra gente. Fala pra gente aí. Consegue falar ou tá só digitar? Eita, desculpa. Opa, peraí, que eu não estou conseguindo. Só um minuto. Não estou conseguindo ouvir aqui, peraí. Pessoal, desculpem, assim, se alguém falou até agora, eu não estava ouvindo nada, porque o microfone estava no zero, o alto-falante estava no zero. Se alguém falou até aqui, por favor, me perdoe, tá? Então, não tá, agora sim, eu acho que eu estou ouvindo. Larissa, pode falar, pode repetir? Tô ouvindo, tô aumentando aqui para ver melhor. Tô ouvindo. É só uma parte também que assim, técnicas de predição de variável do prêmio. Tá bem baixo, tá muito ruído. Eu não sei se sou eu aqui só que não consigo ouvir direito, mas tá para todo mundo, pessoal? Tá ruim para todo mundo assim o som? Assim. Pronto, a Sara falou agora. Enfim, você vai digitando aí, tá? Não, tudo bem. Eu vou explicar aqui rapidamente. A Larissa vai escrever para a gente, mas eu vou explicar para vocês o que é, tá? Ó, veja só. Uma revisão sistemática da literatura é o que está mostrado aqui. É uma extensiva análise da literatura sobre um determinado assunto. Qual é o assunto que este artigo estuda a exaustão, faz a revisão sistemática? Indicadores de inovação. Tá? Através do processo de inovação. Então, vocês vão entender, é melhor passar e ir mostrando para vocês as fases do artigo, porque aí vocês vão entender. Ó, o segundo, aqui eu coloquei os tópicos do artigo, né, que vocês têm o artigo aí, background da literatura dos inovadores, dos indicadores de inovação e relevância para negócios, tá? Veja só, a revisão sistemática da literatura, basicamente, ela se põe, né, como o objetivo é fazer o levantamento entre todos os periódicos, entre todas as revistas, entre toda a literatura, às vezes científica, acadêmica, às vezes também envolve livros, envolve internet, enfim, depende da metodologia, mas é você extrair tudo que foi estudado sobre aquele assunto até um determinado momento. Então, isso que a Larissa está fazendo, ó, ela está fazendo uma revisão da literatura de técnicas de predição de dados. Tá? É um tema muito interessante, inclusive. Né? Então, o que é? É diferente de uma revisão bibliográfica que você faz para um trabalho. Uma revisão bibliográfica, você vai, estuda um tema e você está preocupado em olhar aquele tema, olhar o artigo que tratou daquilo e traz e continua estudando seu tema. Na revisão sistemática da literatura, você não está muito preocupado especificamente com um problema. Você quer saber tudo que levantaram e que já fizeram na vida sobre aquele tema.
Então, aqui tem a metodologia, eu não vou passar isso tudo com vocês agora, o trabalho, vocês vão entender quando vocês forem fazer o trabalho agora, mas, ó, então, ele definiu aqui algumas dimensões específicas, tá? Para análise dos indicadores de inovação. Ele colocou o contexto, ele colocou dimensões específicas e ele colocou a dimensão dos contextos, tá? Dentro do processo de inovação. O detalhe disso a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu concluir aqui a explicação sobre a questão da revisão bibliográfica. Depois a gente vai para o conteúdo, tá? Então, ó, ele fez uma pesquisa extensa, tá? Foram identificados 1.796 artigos relevantes, tá? Então aqui tem um diagrama da revisão da literatura que eles fizeram, os autores do artigo, desde 1980 a 2015. Tá? Então, dos 1.796, eles entraram num detalhe maior em 526 dos 1.796. E eles incluíram para uma revisão efetiva um detalhamento ainda maior, 226, um estudo detalhado. Tá? E para isso eles definiram um critério aqui, para eliminar alguns artigos com base na leitura do título e do resumo. E depois eles incluíram outros critérios aqui, né? Não incluíram critérios aqui, eles fizeram a escolha, praticamente devem ter lido tudo aqui, né? Os artigos, e chegaram a 226. E aqui, veja que ele não está tratando especificamente do caso. Ele está mostrando o número de publicações que aconteceram, o número de publicações que aconteceu em cada ano, no tema, claro, de artigos que eles consideram relevantes, tá? Tem uns critérios aí que eu não vou entrar no detalhe aqui. Então, aqui já são os resultados. Olha o resultado, o que é. É o nome de um periódico. Assim, esses periódicos todos, para quem trabalha na área de inovação como eu, conhece parte desses periódicos. São revistas extremamente conceituadas. E eles fizeram assim, ó, um levantamento nessa pesquisa em políticas, nessa primeira aqui, na Technovation, né, Technovation, que é a revista desse artigo. Eles encontraram 11 publicações. Dessas 226. Tá? Então, veja que é um levantamento do número de artigos. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que tudo que está aqui envolve indicador. Veja que está tudo sendo muito específico, muito objetivo, que tem um processo. O processo científico tem um processo de gestão que precisa rolar no meio dele. Tá? Então, aqui tem mais alguns detalhamentos, mas a gente vai direto aqui para o que eu quero que vocês façam, tá? O trabalho. O trabalho é o seguinte, relacionado a indicadores, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, eu vou misturar um pouquinho liderança, inovação, que é fundamental para a administração. E vocês vão fazer uma pesquisa, que já tá, na verdade já está feita a pesquisa, vocês vão trazer para mim agora, eu vou dividir vocês aí, tem pouco tempo ainda, nós temos 40 minutos, tá? Vamos tentar pelo menos organizar esse trabalho, como é que vai ser feito aqui. Como eu estou liderando aqui o processo, quem precisa organizar sou eu, né? Não posso fugir a responsabilidade aqui da organização. Então, vamos fazer assim um trabalho rápido aqui, tá? Para a gente ver se a dinâmica funciona. Se não funcionar, a gente melhora o processo, tá? Vamos fazer eu vou sugerir aqui que vocês façam uma coisa agora e vou explicar o trabalho, tá? E vocês, aos poucos, vocês vão entendendo aonde é que eu quero chegar, tá? Observem que é muito importante, é muito importante você segmentar os indicadores. Olha isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tipos de indicadores. Eu falei de indicadores de produtividade, de qualidade, de capacidade, estratégicos, indicador de eficiência, de eficácia, de efetividade, de lucratividade, de competitividade, rentabilidade e indicador de valor. Tá? Veja, se você criar muitos indicadores para você calcular e avaliar isso numa empresa pequena, vai dar mais trabalho
somar, é computar os indicadores do que realizar a tarefa. Isso não pode. Então, a gente tem que colocar indicadores que sejam relevantes, mas que também não dê tanto trabalho de medir. Porque se der muito trabalho para medir, as pessoas vão deixar de fazer o que tem que fazer para medir. Tá? Então, é bem importante ficar atento, mas percebam que a classificação de indicadores ela é muito importante e isso depende da empresa, depende do negócio, depende do objetivo. Eu não consigo, como professor aqui de vocês, dizer assim, olha, os indicadores que vocês têm que usar genericamente para tudo que é coisa são esses 4 aqui. Não consigo. Eu tenho que mostrar para vocês o caminho. Então, o caminho aqui, e vocês vão aprender com esse trabalho alguns indicadores de inovação, que o assunto inovação é importante para vocês também, simplesmente pesquisando em cima desse artigo, que é o que vocês vão fazer agora. Tá? Eu não vou separar, a princípio, eu não vou separar vocês em grupos, senão eu crio uma confusão aqui ainda maior. Mas eu vou dar 10 minutos, tá? Eu vou subdividir aqui, vamos ver quantas pessoas a gente tem. Tá? A gente tem aqui, nós temos 15 pessoas aqui na sala. Né? Tem 16, um sou eu, tá? Então, cada um de vocês aí, cada um, vai fazer o seguinte. Tá todo mundo no board comigo? Todo mundo aqui? A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Aqui tem... Tá vendo que tem aqui, ó, categoria. Categoria tem cultura da inovação, estratégia, conhecimento e competência, estrutura organizacional, pesquisa e desenvolvimento, atividades de entrada, performance financeira de inovação. Tem vários itens aqui, tá? Então, o que é que eu quero que cada um de vocês faça? Observem que tem aqui, não tem aqui autor-aluno, ó, autor-aluno. Autor-aluno é o nome de vocês. Então, o que é que eu quero... Opa, cadê? O que é que eu quero que vocês façam? Cada um de vocês vai escolher aqui aleatoriamente assim, a partir do momento que um escolheu, o outro não pode escolher, tá? Então, vou dar um exemplo. Sara, aqui que está aqui, Sara, entra aqui, sei lá, vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo usando o caso da Sara aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, que parece que tá bloqueado para mim. Não sei se muita gente... Ah, tá bem ali, tá lá. Por exemplo, vou fazer o seguinte, a Sara vai ficar com esse item, tá? Sara Souza. Então, eu coloquei aqui Sara. Então, cada um de vocês coloca o nome em um desses itens. Observem que tem muita coisa aqui até lá embaixo, tá? Ó, tem muita coisa. Eu acho que tem pelo menos um para cada um. Vale passar nessas tabelas todas. O trabalho, agora, na primeira parte, ele vai ser um trabalho meio braçal. Vocês vão pensar um pouquinho na sequência e vão voltar depois do tempo que eu der para vocês aí. Tá? Então, pessoal, vou mais uma vez colocar... Só tem 9 pessoas aqui dentro do board. Para quem entrou depois, que está sem o link do board, o link está aí no chat. Tá? A gente tem aí 15 pessoas, 16 pessoas na sala do Zoom. E tem aqui somente 9 pessoas no board que está aqui na tela. Tá? Estou esperando que mais pessoas entrem. E a atividade agora é colocar o nome, escolher. Pode colocar aqui o nome nessa... Alguém está com dificuldade, pessoal, de escrever? Já vi que o Mick está escrevendo aqui já. Tá? Eu já tenho network 2 vezes. Então, na verdade, network é porque está faltando. Faltou eu concluir esse aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês de onde é que tá. Da onde é que foi tirado isso, tá? Ó, network veio daqui, ó. Network é mercado, network e ambiente. Cadê aqui? Mercado, network e aqui é ambiente. Tá? Ambiente. Enfim. Então, estou esperando aqui. Eu já vi que a Larissa já escolheu um aqui. Valber também. Beleza. Maravilha.
Então, o que é que vocês vão fazer? A gente vai fazer isso também. Eu vi que alguém está aumentando aí o tamanho da tabela. Pode ser que dê algum conflito aí, mas se por acaso der muito conflito, vocês podem fazer o que eu estou orientando. Ao invés de fazer direto na tabela, abre um arquivinho aí, ou escreve escreve assim, ó. Pode colocar até monta uma outra tabela do lado, bota o seu nome, porque eu acho que se todo mundo editar a mesma tabela na mesma hora, pode dar um problema, tá? Mas vamos operacionalizar aqui. Qual é o processo? Aí eu já vi aqui que tomou tudo aqui, tem uma tabela que já cresceu aqui, alguém cresceu uma tabela, tá? Mas essa tabela que está aqui atrás, eu acho que ela é importante. Deixa eu pegar. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui esse... Eu preciso selecionar esse cara que está aqui. Não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu andar com essa tabela aqui. Deixa eu ver se eu consigo andar com elas. Não consigo. Enfim. Pessoal, eu vou explicar, pelo menos... Vou usar um desse aqui, que é o que está livre para mim. Tá? Vocês estão com um artigo, vocês podem fazer isso automaticamente. Ó, o importante aqui é isso aqui. Ó. Vou dar mais uma explicação rápida para vocês aqui. Ó. Aqui está segmentado, aqui estão segmentados os indicadores de inovação. Tá? Quais são os indicadores? Os indicadores estão aqui. Ó. Olha um indicador que ele analisou aqui. Ó. Esse indicador é o quê? Percentual de líderes treinados em técnicas de criatividade. Tá? Então, por exemplo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trazer para a tabela, só que escrito em português, tá? Vão fazer a tradução do que está aqui neste artigo para a nossa tabela. Tá? Eu sei que pode ser que tenha pessoas que tenham mais dificuldade em inglês, não tem problema, Google Translate, assim, sem dó nem piedade, tá? Podem usar, vocês estão com um artigo, então podem fazer isso, e aí cada um que escolheu vai passar, a sua área vai passar pelo fator, coloca o fator lá e coloca também o indicador. Ao fazer a tradução do indicador, cada um de vocês vai pensar no que o indicador se propõe a fazer, no que ele se presta a fazer, e vai perceber que é muito smart. Tá? Então, basicamente, a atividade é essa, são 2h40. Tá? São 2h40. Eu vou dar aqui, para a gente começar, eu vou dar aqui 10 minutos. Vocês têm 10 minutos agora para faz o que conseguir fazer no tempo que está determinado. 2h50, vocês vão parar o que estão fazendo, a gente conversa sobre o processo e a gente continua depois de terminar a aula e na próxima aula, tá? Então, a atividade vai ser em cima disso aqui. E eu vou dar vários exemplos da importância desses indicadores para a inovação. Então, vocês vão estar aprendendo um monte de coisas junto aqui, tá? Observe que, de fato, eu juntei aqui liderança, inovação e OKR, KPI, tudo numa aula de administração só. Tá? Então, parei de falar, a bola está com vocês. Quem tiver dúvida, eu estou aqui na sala para responder. Tá? Podem levantar a mão. Quem quiser sair um pouquinho também da sala e quiser colocar no mudo aí, pode colocar também. 2h50, faltando 20 minutos para terminar a aula. Ou melhor, vamos fazer assim, para dar um pouco mais de tempo para vocês trabalharem. Às 3 horas, 20 minutos para vocês trabalharem, e eu vou estar aqui com vocês para tirar dúvida. 20 minutos para vocês trabalharem, mas eu quero também que vocês pensem no indicador. Tem uma coluna aí que é comentário, tá? Comentários é que eu quero que vocês façam uma explicação de vocês sobre o que você entendeu sobre aquele indicador. Porque no final, não hoje, mas cada um de vocês que vai participar da aula vai falar sobre a sua percepção sobre aquele indicador, vai explicar para a gente o que é que entendeu do processo, tá? Então, pessoal, às 3 horas, a gente... todo mundo para o trabalho que estará fazendo e a gente volta para conversar, tá? Eu fico por aqui para ajudar vocês. Ambiente de meio ambiente, não. É o ambiente empresarial, tá? Não é de meio ambiente.
Professor, é para colocar o quê? O nome do artigo? Não entendi aqui, não entendi, Larissa, a pergunta, a segunda. Não tem o meu nome, o meu não, professor, o meu não tem fator na lista. Se não tem fator, você não coloca o fator. Tem alguns lugares que não vai ter o fator e tem lugar que não vai ter um indicador. Vocês colocam só o que tem, tá? Só o que tem. Foco no que tem. Oi. Pode mandar aí. Pode mandar. Eu escolho um indicador e falo sobre ele, ou eu tenho que fazer todos sobre o... Todos do seu grupo. Todos do seu grupo. Se não der tempo hoje, não tem problema, você segue depois. Beleza. Um por cima do outro, porque eu não tô conseguindo nem ver o meu direito. Tô nem conseguindo encaixar o texto. Não, você pode crie outra tabela e faça a parte. O importante é fazer. Tá? Depois a gente se organiza nesse... Eu não sei como é que vocês estão conseguindo trabalhar em cima do mesmo quadro, todo mundo. É o processo, tá? É isso que eu estou vendo com vocês aqui. É importante vocês aprenderem também com isso, né? Veja que eu estou administrando aqui um processo. Eu criei uma coisa nova, eu nunca tinha feito esse tipo de atividade. E o processo vai ter falhas, pode ser bom, pode falhar e eu vou melhorar. Nós vamos melhorar e o feedback de vocês aí vai ser importante depois. Mas vamos concluir essa parte, né? Tem mais 5 minutos ainda. Professor, essa atividade são alternativas em relação àquela do trabalho final da aula 14? Sim, serão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, pessoal, está chegando já a nossa hora. Eu vou só aqui pegar uma água, tá? E volto para a gente fechar a aula aí. Continuem aí, terminando que em 2 minutos eu estou de volta. Então, pessoal, acho que todo mundo pode parar agora. Por favor, assim, parem onde estão, tá? Continua depois, tá? Que agora a gente vai para o fechamento da aula aqui. Vocês vão continuar fazendo o trabalho. Eu vou explicar agora como será até o final. Eu falei no início da aula que eu ia inovar um pouquinho na forma da aula e na avaliação. Tá? Para tentar melhorar, acho que aumentar o rendimento e eu acho que vai ser muito bom para vocês também. Tá? Vamos lá. Então, todo mundo, espero que já tenha parado, esteja atento aí ao que eu vou falar. Por favor, dúvidas, né? Eu já vi que tem algumas aqui. Vou responder cada uma delas, mas vamos lá. Eu vou direto aqui, eu já vou respondendo algumas dúvidas, olhando aqui os boards, tá? Veja que cada um deu o seu jeito, né? Cada um deu o seu jeito, ó. Cada um fez o que sabia, o que estava em condições de fazer, né? Veja, o Yuri preferiu colocar post-it. Não tem problema, tá? Tá aqui colocado. Aí tem post-it aqui o Dênio também, Carla. Aí Valber escreveu, Carla também. Enfim, cada um fez aqui da sua forma. Então, a primeira dúvida que eu quero esclarecer é o seguinte. Quem fizer todas as aulas daqui até o final vai ter pelo menos um trabalho do tipo desse. Quem vier para as aulas e fizer... Na verdade, não somente quem vier para as aulas, tá? Quem, por eventualmente, faltar uma aula, entrar no board da aula, assistir a aula e conseguir complementar, fazer a parte que cabe, mesmo que tenha faltado a aula, tá valendo. Eu vou dar nota por aqui. Aqueles trabalhos, eles estão valendo para quem quiser fazer os trabalhos que eu já especifiquei. Para vocês que vieram hoje, por exemplo, o trabalho, uma parte dele é esse, ainda vai continuar, aí eu vou responder a segunda dúvida, né? A outra dúvida aqui que a gente precisa escrever algo nos comentários, sim, tá? Eu vou colocar daqui a pouco o que precisa escrever, mas vocês também, que estão aqui,
enquanto vocês estavam escrevendo, eu estava aqui preparando a outra atividade que vocês vão fazer e que também vai valer nota. E que vai ser, vocês vão fazer isso na aula que eu for falar sobre missão, visão, valores e propósito, tá? O que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui uma tabela da turma de 2020.2. A gente volta já já lá para os indicadores de inovação, tá? Mas é que eu quero passar já outra atividade que vai acontecer na aula lá da frente, para que vocês venham para a aula, porque toda a aula vai ter uma atividade e veja que é simples. Coisas que vocês conseguem fazer no tempo da aula. Ou seja, não gastará praticamente nenhum tempo, a menos que seja para complementar depois, não gastará tempo com a minha disciplina fazendo trabalhos, provas, essas coisas depois. Vai ser na hora da aula comigo aqui de preferência. Tá? A outra atividade é essa aqui, ó. A turma passada fez isso, ó. Missão, na aula de missão, visão e valores. Entrou no site da empresa que quis, eu orientei na hora da aula, foi na hora da aula isso, como foi para vocês, e colocou, copiou e colou. Simplesmente copiou e colou missão, visão, valores e colocou o link para o site. E tá aqui. É porque tá carregando ainda, vocês não estão vendo, mas é porque demora um pouquinho para carregar, tem logo aqui e tudo mais. Só que isso é da turma passada, não vale para vocês assim só como exemplo, tá? Mas para vocês é isso aqui, ó. A tabela é essa, a descrição do trabalho está aqui em cima, a tabela é essa. Cada um de vocês vai preencher duas dessas linhas, com o nome da empresa que vocês vão procurar aleatoriamente aí na internet, como vocês quiserem. Bota aqui o nome ou a logo da empresa, ou os dois. Copia e cola missão, visão, propósito e valores. Tá? Muitas das empresas vocês não vão achar propósito. Talvez em algumas achem. Não tem problema ficar vago. Tá? Não tem problema, porque quando eu for explicar o que é cada uma dessas coisas, vocês já vão estar com um exemplo. E vocês vão colocar aqui o link de referência e aqui vocês vão colocar o nome de vocês. E é por esse nome aqui e pela atividade que eu vou dar nota. E por mais alguma atividade que eu venha fazer na hora da aula, na próxima aula. Então, nesse mesmo board já tem uma atividade e assim, quem quiser ir fazendo para ir adiantando, vai fazendo. Só que nessas duas empresas, veja que tem, para cada um de vocês tem duas empresas. A única restrição que eu estou colocando, está escrito aqui em cima, eu estou explicando, porque não vale a pena ler, é o seguinte. Uma das duas empresas que vocês vão escolher para colocar aqui tem que ser ligada ao curso de graduação que você está fazendo. Uma empresa pode ser aleatória, de preferência alguma empresa até que você sonhe, que você deseje trabalhar nela. E a outra tem que ser, por exemplo, quem é engenharia química, pegar uma empresa ligada à engenharia química. Tá? Uma petroquímica, uma indústria farmacêutica, o que tiver ligado, o que tiver relação. Quem for civil, que eu acho que aqui não tem ninguém, quem for petróleo, ambiental, quem for ambiental, pelo menos uma empresa ligada ao ambiental, a outra livre. Tá? E assim, vocês vão acabar construindo isso aqui. E na aula de missão, visão e valores, todo mundo vai conseguir aprender com os exemplos que todo mundo buscou na internet. Missão, visão, valores e propósito a partir de exemplos. Apesar de que eu também vou falar um pouco sobre a teoria, sobre o que é cada coisa dessa, como eu fiz hoje para indicadores, tá? Então, voltando para lá, os indicadores. Vou pegar só para terminar, porque já deu o nosso tempo aqui da aula. Tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, voltei, cheguei aqui. Vamos lá. Aqui. Só para terminar. Então, hoje não deu tempo nenhum de vocês falarem. Quem não terminou pode terminar depois. Tá? Pode ajeitar, pode organizar depois aqui também. Se quem tiver feito assim de forma muito bagunçada, aí pode corrigir depois e pode ajustar, tá? Então, o que é que eu vou pedir que vocês façam na próxima aula? Isso é parte do trabalho, tá? Eu vou pedir que vocês façam assim, por exemplo, eu vou pegar aqui um caso, vou pegar aqui o caso do Mickey aqui no final, tá? Cadê? Esse aqui, ó. Por exemplo, tem definição de produto. Ele colocou aqui, indicador. Percentagem de ideias consideradas viáveis para comercialização. Diversidade do processo de geração de ideias. Tempo para geração de ideias.
números de ideias ou sugestões de novos produtos. Então, o que é que eu quero que cada um de vocês faça nos comentários aqui? Observem que isso aqui é indicador de uma parte do processo aqui de inovação. Tá? Aqui, ó. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Cadê aqui? Em algum lugar tem aqui o processo. Deixa eu ver aqui. É que tá aqui, é que tem tanta coisa, tá aqui, ó. Por exemplo, vocês têm um artigo que vocês podem ler o artigo, a parte que fala especificamente do trabalho, da parte do trabalho de vocês. Então tem aqui, ó, definição de produto. Eu acho que essa do Mickey é definição de produto. Então, aqui é nessa fase, é uma das fases do processo, tem aqueles indicadores. O que é que o Mickey vai fazer? Explicar com as próprias palavras o que aqui, ó, em um parágrafo, 2 parágrafos, o que é que entendeu sobre aquele indicador, tá? Se não entendeu, se não souber escrever, não tem problema, deixa em branco, não vai contar nota também, a questão não é a nota, a questão é que eu vou explicar para vocês o que é, se vocês não entenderem, tá? Mas eu quero que antes vocês façam um esforço para chegar aqui e falar, porque aí a próxima aula a gente já começa com vocês falando, trazendo exemplo de indicadores, a gente vendo se o indicador é smart, se não é. Então é uma coisa bem aplicada, tá certo? Então, basicamente, era isso a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, tá? Cadê aqui, professor? Professor, estas atividades alternativas com relação àquele trabalho do final... Professor, estas atividades são alternativas com relação àquele trabalho final da aula 14? Sim. Fazendo essas atividades, participando da aula, vocês não vão precisar fazer aquele, porque eu vou dar a nota 2AB assim, desse jeitinho aqui, tá? Professor, nos comentários é para a gente escrever algo do tópico escolhido. Acabei de explicar um pouco aqui a pergunta da Carla. Eu quero que vocês coloquem para fora a interpretação de vocês sobre o indicador, o que é que você entendeu sobre aquilo. É parte do trabalho. Sara fez um comentário aqui perfeito. Alguém, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aí da aula de hoje? Gostaram aí do formato? Enfim, ótimo, maravilha, maravilha. Feedback é importante, né? Porque eu posso melhorar. Então, assim, vocês ficam com um compromisso comigo de vir para a aula, venham para a aula, porque vocês vão sempre fazer trabalhos, tá? Aí pode finalizar esses detalhes que faltaram hoje até a próxima aula. Perfeito. E quem não veio para a aula pode assistir o vídeo, escolher um fator desse aqui e também fazer o trabalho, tá? Então, na próxima aula, por exemplo, claro, eu quero que vocês venham melhor, porque eu estou aqui, eu estou ajudando vocês na elaboração da atividade. E quem faltar a próxima, por exemplo, pode assistir depois, que vai ficar gravado, vai ficar no canal do YouTube, e vem e faz a atividade depois. O importante é que faça a atividade. Maravilha? Obrigado, pessoal. Valeu mesmo pelo feedback aí, né? Deu certo. Estou muito feliz aqui com o feedback que vocês estão dando aqui no chat. Acho que assim vai funcionar. E vai gerar resultado para mim e para vocês. Isso aqui importa, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo final de semana aí para vocês. E até a próxima semana. Ou se tiverem alguma dúvida, me procurem aí. Vocês sabem sempre como me encontrar. Valeu. Um abraço e até o próximo vídeo.